falar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter muita coisa para ler hoje. João 17, 4, somente. Nós vamos poder meditar nesse versículo que está aí em João 17, versículo 4. Não vamos ter um texto grande. Daqui a pouco sai. Mas se não sair aí, nós vamos ler aqui na nossa Bíblia. João 17, 4. É apenas um versículo aí, ó. Diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Mas tem uma outra versão, que é mais interessante aí. Eu acho que é a corrigida. Tá dizendo... Vamos ver se ele vai aparecer, é corrigida. Ele não está... sim. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Amém? Podem sentar-se, por favor. Vamos já entrar nesse assunto aí. Mas eu quero agradecer desde cedo, né, o banquete que a gente está tendo da palavra de Deus aqui, desde da escola bíblica, né? A gente está estudando, não só estudando, mas trazendo para dentro de nós o livro de Apocalipse. E hoje nós tivemos uma irmã abençoada nos trazendo a aula. Não vou dizer quem foi, porque para você descobrir tem que vir na próxima aula, que ela vai ministrar. Mas uma coisa interessante dessa lição de hoje, para uma carta à igreja em Tiatira, é que parece que essa igreja recebeu alguns elogios. Creio que foi 5 elogios. Ele tem um ensinamento, assim, fazer um apanhado desta igreja. Ele tem um ensinamento muito interessante para a nossa igreja hoje, que trabalha com discipulado. Né? Qual é esses ensinamentos? Porque eu já tive no passado, e tenho ainda hoje, com um outro discipulador que eu tinha, mas também aqui acontece, é que primeiro procure as qualidades daquela pessoa que você está discipulando. Não fique apenas dando as broncas, mas procure ver as qualidades que ela tem e elogie essas qualidades. Foi isso que Jesus fez com aquela igreja em Tiatira. Ele elogiou, aí depois veio as palmadas, né? E eu lembro muito bem que quando eu comecei a minha vida cristã, tinha um discipulador, e a gente tinha grupos assim como a gente tem nas casas. E aí eu comecei a ir fazendo, né, a direção do grupo e a ministrar a palavra. Aí depois ele vinha: puxa, olha, foi legal, mas tem uma observação. Aí vinha, né? Aí vinha o tapa, né? Mas graças a Deus, isso é um exemplo assim muito bom para nós que estamos lidando com pessoas, né? Quando você faz esse trabalho de elogiar o que essa pessoa tem de bom, você está fazendo com que ela tenha uma alta afirmação naquilo que ela quer fazer, naquilo que ela vai fazer. Porque não espere que ela faça logo perfeito. Não espere que ela esteja vindo de um mundo lá de fora complicado e que ela mude logo. Que ela vá logo fazer o mesmo que você está fazendo. E às vezes a gente é um pouco assim. A gente quer que aquela pessoa logo faça um monte de coisa. Olha, mas está assim, faça logo isso. E não é dessa maneira, né? Procure ver as boas qualidades que essa pessoa tem. Elogie, que ela vai se sentir assim. E depois o que você vai falar depois, né, dando as palmadas, vai vir mais tranquilo, né? Eu passei muito por isso. Eu não estou bem ainda, mas eu passei muito por isso, tá? E outra questão
sobre o que nós vamos falar, é que a gente venha pensar uma coisa. Não sei se você já pensou isso. Não sei se você já pensou, vai pensar. Por que você está aqui? Por que você nasceu? A gente às vezes não pensa muito isso. Só pensa que eu já estou aqui, já estou crescido, né? Meu pai já me criou, já estou legal. Estou nem aí. Mas por quê? A gente tem que pensar, por que nós estamos aqui? Por que nós nascemos? Né? Deus nos colocou aqui porque tem objetivo para nós. Deus nos criou porque Ele tem objetivo para nossas vidas. Né? Talvez a gente ainda não tenha encontrado esse objetivo, essa direção. Mas pode ter certeza que Deus não nos criou por acaso. Deus não fez você disputar a vaga de nascer com... Cadê os doutores? Quantos tem lá que você disputou a vaga para nascer? Diz que é bilhões, né? Olha, o Cleberson sabe aí. Quantos bilhões a gente disputou para a gente poder nascer? Você não nasceu por acaso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem propósito na sua vida. E o propósito de Deus na nossa vida não é só a gente crescer, trabalhar, penar, né? Que o mundo aí fora não é fácil. E depois acaba e pronto, né? Morreu, acabou, pronto. Isso seria uma vida muito besta, muito sem graça, se fosse dessa forma. Mas Deus nos despertou, Deus nos fez olhar para Ele, porque quer cumprir objetivos na nossa vida. E talvez Ele quer cumprir objetivo na nossa vida através das coisas que tem aqui nessa igreja que Ele está direcionando, que é os grupos familiares. Né? E hoje nós vamos falar algumas coisas que tem muito a ver com o grupo familiar. Né? Tem muito a ver com o grupo familiar. E aí, a gente está só organizando aqui, a gente está pensando hoje no texto de João 17. João 17:4. Ele vai falar alguma coisa aí, mas diz que neste capítulo do Evangelho de João é registrada uma oração de Jesus. A partir dela, aprendemos que o mundo é um grande campo de batalha, né? Onde as forças de Satanás e aqueles que estão sob autoridade de Deus estão em guerra. O diabo e a sua hostes são motivados pelo ódio a Cristo e aos aliados dele. Preste bem atenção. Jesus orou por seus discípulos, incluindo a nós, que seguimos hoje. Ele intercedeu para que Deus mantivesse os seus olhos, né? Para que Deus mantivesse os escolhidos a salvos do poder de Satanás. E colocou-os à parte, né? Tornando-os puros e santos, que nós ouvimos numa mensagem do domingo passado. Então, nos tornando puros e santos, nos unindo por meio de sua verdade. Nos unindo por meio de sua verdade. Principalmente aqui nesta carta, João diz que a verdade, quem é a verdade? Todo mundo sabe? Jesus Cristo, né? A verdade é Jesus Cristo, né? Duas palavras ditas por Jesus me chamam a atenção e que ela tem a nos dizer algumas coisas nessa noite. Quer dizer, duas palavras não. Em dois lugares diferentes, Jesus falou isto. Né? Ele disse, está consumado. É o tema que a gente vai ter hoje. Está consumado. Primeira parte
dessa palavra, né? Ele está falando aqui, mas também ele está falando em João 19:30, quando ele estava na cruz, alguém pegou uma vara e tinha próximo vinagre, ensopou em uma esponja em algum lugar e colocou na boca dele, e ele tomou a cabeça e disse: está consumado. Esse está consumado é quando ele estava cumprindo o plano de redenção de todo ser humano, de toda a humanidade para Deus. Agora, na oração de 17:4, ele diz: o trabalho dele estava consumado. Que trabalho era esse? Então, 2 vezes aparece essa palavra. Primeiro, em João 17:4, e depois em 19:30. Ele está usando a mesma palavra, consumado. O trabalho dele foi consumado. Qual foi o trabalho de Jesus? Este trabalho em 17:4 que foi consumado. Ele está lá orando com seus discípulos. Foi o preparo de homens. Durante mais ou menos 3 anos e meio, ele andou com esses homens. Ele usou a vida dele para preparar estes homens. Ele deu a vida na cruz, primeiro por milhares de pessoas, para sempre, né? Aqueles curtos 3 anos e meio de ministério, ele deu a sua vida para treinar homens. No fim do seu ministério terreno, Jesus consumara 2 coisas: treinar homens e o plano de redenção. 2 coisas ele veio fazer. Você já tinha pensado nisso? Que Jesus veio fazer essas 2 coisas? Treinar 12 homens e morrer na cruz. Ok? Aí a gente fica pensando sobre este treinamento, sobre este trabalho, né? Qual a melhor maneira de preparar o fundamento no início do seu ministério? Sim, algumas perguntas que a gente precisa pensar no que a gente está fazendo hoje aqui, né? Qual a melhor maneira de preparar um fundamento no início de um ministério? Tem gente aqui que está começando, né, a liderança no grupo familiar. Como é que você está fazendo? Como é que nós estamos fazendo? A gente tem que pensar como foi que Jesus fez. De que forma Jesus iniciou um plano de multiplicação? Como foi que Jesus iniciou o plano de multiplicação? Tudo começou com Jesus chamando alguns homens para segui-lo. Então isso revelou imediatamente a direção de sua estratégia evangelística. Como as igrejas hoje estão fazendo essas estratégias. Outro dia a gente viu uma mega, como é que eu chamaria isso? Acho que foi sexta-feira, lá em frente ao Mangueirão, alguma coisa assim. Aí chamaram vários cantores, né? E fizeram uma reportagem, aí deu a ideia mais ou menos de quantas pessoas estariam ali. Aí você fica pensando, então, se converteram muita gente, né? Como é que você pode saber disso? Como você pode saber? Muita gente foi ali e se converteu. Não tem como saber. Não estou falando contra essas coisas. Não estou falando contra que a igreja vai fazer um trabalho na rua e... Não estou falando nada disso, mas eu estou querendo mostrar a maneira como Jesus começou. A maneira como ele começou.
Como as igrejas estão evangelizando hoje? O interesse de Jesus não estava em programas para alcançar as multidões. O interesse dele não estava em fazer programas para alcançar multidões, né? Mas escolher homens a quem as multidões iriam seguir para aprender, né? Por mais notável que pareça, Jesus não começou a reunir esses homens antes de ter organizado qualquer campanha evangelística, ou sequer pregado um sermão em público. O que Jesus fez? Chamou 12 homens. Ele chamou 12 homens. E olha, gente, olhando assim o ponto de vista desses homens naquele lugar, imagina, vai chamar esses homens para começar um trabalho para atingir o mundo inteiro. Se você tivesse de chamar alguém e você tinha um produto para vender que pudesse alcançar o Brasil, que pudesse alcançar o Pará, você ia chamar homens que não tinham nenhuma expressão? Não. Jesus chamou homens simples, né? Qual foi o método ou estratégia, né, de Jesus? Qual o método ou estratégia da igreja, que a igreja tem usado hoje? Qual foi o método de Jesus? E qual o método, muitas vezes, que as igrejas têm usado hoje para multiplicar, para alcançar as pessoas, o reino de Deus? Eu não estou dizendo que as estratégias não são válidas, não são importantes, mas muitas das vezes, o que é que acontece? A gente põe a nossa confiança naquela estratégia, em vez de colocar a nossa confiança em Deus. Deus aqui, ou Jesus aqui, escolheu quem? Escolheu o homem. Ele não escolheu aquilo que está por aqui, não, ele escolheu a gente. E isso nunca vai mudar. É você. A estratégia de Deus foram homens. Quando eu falo em homens, é homens e mulheres. Mas a estratégia de Deus é nós, é homens, né? Qual foi o método? Qual foi a estratégia? E os homens, diz assim, os homens deveriam ser o método de ganhar o mundo para Deus. Aqueles homens a quem Jesus escolheu deveria ser o método para que os homens deveriam ser o seu método de ganhar o mundo para Deus. Não são as coisas, não são as multidões, mas é você ensinando outra pessoa, você pegando essa pessoa, acompanhando essa pessoa para perto de você. O que nós estamos fazendo aqui, né? O que as igrejas têm feito hoje para ganhar o mundo para Deus? Que método ou estratégias têm usado? Nós precisamos usar o mesmo método, a mesma estratégia de Jesus. Valorizar vidas, né? Primeiro a nossa própria vida. E depois, não tem nada que substitua você poder usar a sua mão, o seu braço para levantar alguém que está caído. Não sei nada, não tem estratégia, não tem nada, né? É apenas o nosso amor para essas pessoas.
Tem uma coisa que a gente precisa pensar. Nosso objetivo é multiplicar, é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, né? Aí eu pergunto uma coisa: quantos amigos fora da igreja que não são de Cristo vocês têm? Quantos amigos? Né? Quantos amigos fora da igreja, pessoas que não são cristãos, não conhecem Jesus ainda, a gente tem? Vai faltar dedo para a gente contar, que a gente às vezes não tem, de amigos mesmo, que a gente precisa estar perto e falar de Jesus. Como é que nós vamos falar de Jesus para essas pessoas se nós não temos amigos fora da igreja? Alguma coisa vai estar errada. Se nós queremos ganhar pessoas, nós temos que nos fazer de amigos. Eu não estou dizendo que você tem que acompanhar essa pessoa para tudo que ele vai fazer, para todo quanto é lugar que essa pessoa frequenta, não é isso. Mas se nós não tivermos amigos fora daqui, não vamos conseguir ganhar pessoas para Cristo. Às vezes o ciclo de amizade de uma pessoa que é de Cristo é só da igreja. Às vezes as pessoas só têm amigos aqui. E aquele que está lá fora, que precisa de Jesus? Então a gente precisa pensar e melhorar sobre isso, né? Se interessar por essas pessoas com o intuito de fazer com que ela conheça Jesus. Então, se nós quisermos multiplicar ou ganhar o mundo para Deus, não temos que usar métodos diferentes do que Jesus usou. Não? Usou pessoas que não eram da igreja ainda, ele chamou. Os homens deveriam ser o seu método de ganhar o mundo para Deus. E você? Você e eu, nós fomos escolhidos para fazer parte desta multiplicação. A gente está num período de Copa do Mundo e a gente viu uma... Olha, tem gente aí que já sabe quem vai ganhar. A gente viu a ansiedade antes de jogadores serem chamados, né, para representar o Brasil, né? Teve alguns que não foram e ficaram muito decepcionados, né? Mas aqueles que foram chamados, foi uma alegria assim, fora do comum, né? Foi... Se o Dijan estivesse lá, ele ia soltar um bocado de fogos, assim. Por quê? Né? Porque era uma coisa importante. A pessoa quer estar lá, o mundo está olhando, tudo, né, vai marcar a vida daquela pessoa. Mas a gente, pessoal, a gente tem um chamado que é muito mais importante do que representar o Brasil, do que jogar uma Copa do Mundo. Você e eu, nós fomos chamados por Jesus, quando ele está dizendo isso aqui, ó, foi consumado. Foi consumado. Esses camaradas que foram preparados lá atrás, até hoje, esse preparo está chegando até você e até a mim, né? Essa preparação está chegando para nós, né? Jesus está preparando você, através de um discipulador, através de um trabalho de escola dominical, através de uma mensagem dessa, que durante a semana a gente vai estar, né? Ela vai estar nos ajudando, né? Então é isso. Então, até a gente, né, que fica numa ansiedade para chegar logo segunda e ver o jogo do Brasil, é uma alegria. Mas, gente, essa alegria vai passar. Essa alegria vai passar. Mas quando você está fazendo a obra do Senhor, você está trabalhando para o Senhor, você está vendo na vida de alguém, né, que Jesus está fazendo parte, que Jesus
importante na vida dessa pessoa, você fica muito feliz. O que você está fazendo com essa pessoa, ela vai fazer com o outro. Ela vai treinar outras pessoas, né? Então, gente, esse chamado, essa palavra que Jesus está nos informando, está consumado. Muito legal, muito importante. Às vezes a gente passa despercebido, assim, né, de algumas coisas. Mas isso dá o exemplo da preparação daqueles 12 homens. Fico imaginando, né, que eles foram igual a gente, pessoas grossas. Imagina, né, eu que não falava nada, era igual um índio. Igual um índio, você podia estar falando comigo, eu não estava nem te olhando direito. Não falava nada. Mas Jesus transforma. Ele transforma, Ele quer transformar você. Ele transformou a mim. Mas para isso, a gente precisa ver algumas coisas. Mas para isso você precisa e eu preciso tomar algumas decisões. Você e eu, nós fazemos parte de um chamado ainda mais importante que uma Copa do Mundo, né? Fazemos parte de um chamado eterno. Quando Jesus disse, está consumado. Tem algumas observações ainda a fazer aqui. Hoje, diante dessa palavra de Jesus está consumado, eu tenho a minha parte. Nós temos uma parte nisso, né? Que a gente precisa pensar. Que a obra, ela não pode ser feita se isso não tem pessoa disposta para trabalhar. Você está disposto a trabalhar? Essa obra de Deus, esse trabalho de Deus, ela não pode ser feita se não tem pessoas dispostas para trabalhar. A obra não pode ser feita se não tiver um objetivo. Nós precisamos saber que a obra de Deus tem objetivo. Treinar pessoas, ensinar pessoas. Você está pronto para ser ensinado? Você está pronto para treinar? É o que está sendo feito aqui, né? A gente já tem visto aí os treinamentos aí. Pessoas falando em Libras, né? Sabiam nada, até um dia atrás não sabiam nada, né, Cleva? Agora está dando... Já está assim, né? Todo mundo aqui, as crianças, todo mundo já está falando a palavra de Deus sendo usada em várias línguas. A obra não pode ser feita se não darmos tempo para irmos até as pessoas. Acabei de falar agora, né, das pessoas que parece que a gente só tem amizade aqui dentro, né? E as pessoas lá fora. Se a gente não procurar essas pessoas lá fora, a gente não vai ter como mostrar para essas pessoas quem é Jesus, o que é que ele pode fazer. Pense numa pessoa, um amigo, alguém. Vai na casa dessa pessoa, tome uma água apenas com essa pessoa. Hoje, a gente tem visto que está sendo mais difícil a gente se importar com as pessoas, a gente procurar as pessoas. Mas quando você faz isso, não, eu estava só aqui, eu vim aqui te ver. Meu amigo, pensa o que você está fazendo na vida daquela pessoa. Né? Procure ter essa experiência. Lembra de alguém? Poxa, vá, procure a pessoa. Né? E depois você vai ver que é. Então, outro ponto aqui, a obra não precisa ser feita se eu não... A obra não pode ser feita se eu não quero fazer. Amigo, se você não quer fazer, não vai sair obra nenhuma mesmo.
Você tem que decidir se quer fazer ou não. Não pense apenas se juntar com uma pessoa e depois, se acontecer algum problema, você do nada desiste, porque você não tinha um compromisso. Mas se você decide fazer, pode acontecer o que acontecer. Você decidiu, você vai aguentar o que vem pela frente. Mas não fique apenas se juntando ou tentando tapar o buraco de alguém. Eu vou fazer porque não tem ninguém para fazer. Não é assim. Faça porque você tem um compromisso com as coisas de Deus. Faça porque você quer fazer para Deus. Não é para o pastor Henrique, não é para ninguém. Faça por gratidão a Deus. Não é? A obra não pode ser feita se eu não me sacrificar. A obra não pode ser feita. Não, vai dar muito trabalho. Eu tenho uma coisa que eu ouvi quando eu chamei ou falei de alguns trabalhos que a gente estava fazendo lá na Beth Shalom, no Projeto Vídeo. E eu ouvi de alguns jovens que disseram, não, mas é muito cedo, eu acordo mais tarde. Não consigo acordar nesse horário. Gente, os meninos estavam lá, acordavam cedinho. Começava às 7 horas da manhã, os meninos estavam lá. Chegava lá, já tinha um monte assim na calçada esperando. Então a obra não pode ser feita se você não sair do comodismo. Se você não sair da sua zona de conforto. Jesus teve que sair. Ele deu a vida dele. Eu lembro que alguns anos, quando a gente foi começar o projeto Vide, nós fomos lá para uma chácara, lá em Benfica. E no final do trabalho todo, a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã, andar com uma pessoa sem pisar no chão. Aquela equipe tinha que levar aquela pessoa em várias caminhadas, umas 10 caminhadas em volta da chácara, sem pisar no chão. Aí, cada um pegou a sua maneira lá. Um botava no ombro, outro botava 2 aqui, mas a pessoa não podia pisar no chão. Aí fizemos outras atividades, mas no final, o sol já estava nascendo e todo mundo tinha que ir para um campo e ficar com os braços abertos e o sol dando na cara. Mas por que isso? Assim, para a gente sentir um pouco, não chegar nem perto do que Jesus sentiu. O que a gente às vezes tem que sentir por uma outra pessoa que não tem Jesus. Só para a gente perceber um pouco o que é que essa pessoa, para onde essa pessoa vai se a gente não se sacrificar por ela. Lógico que o sacrifício maior Jesus já fez, mas nós também temos que nos sacrificar por alguém que precisa de Jesus. Então é muito triste muitas das vezes a gente ouvir, não, eu preciso primeiro dormir mais, porque é muito cedo. Não está certo. Os homens deveriam ser o seu método para ganhar o mundo para Jesus, para ganhar, as pessoas. O método que Jesus escolheu foram 12 homens. O método de Jesus não estava em programas para alcançar a multidão. O método de Jesus estava para alcançar um a um. E depois desse um, ir ganhando outros. Não estou dizendo que esses métodos de ganhar, fazer as coisas na rua é errado, de jeito nenhum. Mas eu estou só mostrando qual foi o método de Jesus. Se ele está nos entregando pessoas, então a gente precisa ensinar essas pessoas a ganhar outros. O plano de Jesus
ficou dependendo dos seus discípulos. E os seus discípulos hoje é eu e é você. Então o plano dele ficou na dependência dos seus discípulos. Tá? Já está caminhando para o final, mas eu queria perguntar, né, para nós hoje, né? Que você possa olhar para dentro de você e pense ou pergunte para Jesus: estou glorificando ou consumando o que Jesus me chamou para fazer? Olha para dentro de você e pense ou pergunte para Jesus: estou glorificando ou consumando o que Jesus me chamou para fazer? Tentando aqui já irmos para o finalzinho, só não estou encontrando a conclusão. A vitória que vem de um padrão que nos destrói, a vitória que vem de um padrão que nos destrói, ela não vem do esforço ou da força humana. Ela não vem disto, mas vem do próprio Deus. Ela vem do próprio Deus, que disse lá na cruz: está consumado. Tá? Primeiro ele capacitou 12 homens, aí depois ele venceu naquela cruz. E ele hoje também nos capacitou. Capacitou você, ou ele está capacitando. Amém? Vamos levantar. Vamos agradecer. Se nessa noite, né, você ainda não entendeu o que Jesus fez ali,